O livro de Judas, no grego, Judas, é traduzido como Judá. Ele é um dos 4 meio-irmãos de Jesus, nós vamos falar sobre isso. O livro de Judas é o 4º livro mais curto do Novo Testamento, ele só perde para Filemão. Acredite, está no Novo Testamento, para aqueles que não conhecem. Prazer, o nome dele é Filemão. 2 João, 3 João. Ele está entre os 4 livros, os menores livros do Novo Testamento, mas com um conteúdo muito lindo, com um conteúdo muito importante, né? Ele é conhecido dentro da teologia como o profeta contra os apóstolos, onde ele vai trabalhar a sua teologia do livro de Judas, mostrando como a apostasia se desenvolve, como os apóstolos eles se corromperam e qual o comportamento desses apóstolos dentro da igreja cristã. O autor, quem é o autor? E essa é uma pergunta muito importante. Nós vamos viajar um pouquinho nessa perspectiva, porque o autor tem muito a nos ensinar, por ser o autor. Ele diz assim, e aí talvez você diga assim, para que eu preciso aprender quem é o autor de um livro bíblico? Vamos entender por quê. Olha lá. O autor do livro de Judas, ele era um judeu, porque você vê que ele conhece muito. Ele cita muitas vezes, ele cita pelo menos 9 vezes citações do Antigo Testamento para embasar a sua epístola, fora os livros que são reconhecidos judaicos, mas não são canônicos, não são considerados livros da Bíblia. Então era alguém que conhecia o ambiente judaico. De alguma maneira, ele cita todo esse momento para embasar a nossa teologia contra a apostasia. Ele cita os textos judaicos, como a Assunção de Moisés e de o Apocalipse de Enoque, que são 2 textos que nós não reconhecemos como textos canônicos, mas que de alguma maneira inspiraram a formação desse livro, tá bom? Agora, se você abrir sua Bíblia em Judas capítulo 1, como nós começamos aqui, nós temos ensinamentos, né? Nós temos, antes dele falar qualquer tipo de coisa, só dele se apresentar, ele já começa a nos ministrar. A primeira coisa que ele fala, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, você vai ver que lá eles falam e eles chamam, o apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios capítulo 9, ele chama Judas de irmão do Senhor. Eles são os irmãos do Senhor. Mas nesse caso específico, ele diz, eu sou irmão do Tiago. Quem é o Tiago? O Tiago é o irmão de Jesus, que assume a liderança da igreja de Jerusalém no 1º século, que é o autor do livro da Epístola de Tiago, que nós conhecemos tanto. E uma coisa interessantíssima aqui, e talvez você me perguntou no começo, por que eu preciso saber quem escreveu o livro? Por que eu preciso entender quem escreveu o livro? Não importa se é Judas, se é o Judas Macabeu, se é o Judas Filisteu, se é o Judas de Jesus, se é o Judas traidor, está na Bíblia, então tudo bem. Não é assim. Por que não? Porque por isso que nós mergulhamos na palavra e mergulhamos no entendimento. Tiago era o irmão de Jesus, que foi o pastor responsável pela igreja de Jerusalém pelo século, certo? Mas abram suas Bíblias, eu quero estudar com vocês um fenômeno extraordinário de salvação no lar. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 7, verso 5. Abram suas Bíblias lá em João 7, 5. Beleza, então quem era Judas? Judas era o irmão de Jesus, ok? Ok ou não? Sim ou não? E Judas era o irmão de Tiago, e Tiago era meio-irmão de Jesus. Correto? Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 7, verso 5. Diz assim o texto aí, se é igual aos meus, pois nem mesmo
os seus irmãos criam nele. Irmão de quem? Irmão de quem, irmão? Irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele. Agora nós estamos lendo uma epístola de um dos irmãos de Jesus, que cita Jesus, não como um Jesus, Jesus, o profeta. Ele diz, no começo, Judas, vírgula, servo de Jesus Cristo. Cristo, vem da palavra Christos, que significa Messias. A família de Jesus reconheceu a divindade messiânica de Jesus. E não só reconheceu a divindade messiânica de Jesus, como, queridos, isso é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa, eles foram salvos. Eles foram líderes. E eles se tornaram, além de serem salvos, serem líderes, serem convertidos, serem pastores, eles se tornaram servos de Cristo. Nós poderíamos fechar o livro, o estudo de Judas aqui. Poderíamos trazer uma palavra e começarmos a ministrar só sobre isso. Sobre palavras sobre restauração familiar, sobre salvação dos nossos parentes. Nós poderíamos meditar aqui que as pessoas que um dia nos menosprezaram, ou que um dia, os nossos parentes que um dia diz pra gente, eles perderam o juízo, amanhã serão as pessoas que junto conosco estarão adorando o Senhor. Porque os irmãos de Jesus não só não creram nele, como em Marcos capítulo 3, verso 21, mostra que a situação era pior. Marcos capítulo 3, verso 21, aqueles que estão lendo, Marcos 3, 21. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, bem? Atos, Romanos, vamos lá, voltamos lá para Marcos. Marcos 3, 21 diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, quem era aqui? Quando os parentes de Jesus ouviram que Jesus estava pregando, citando Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, incitou a pregar o ano aceitável do Senhor, a proclamar libertação aos cativos, e blá 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 blá. Quando eles ouviram isso em Marcos capítulo 3, 21, a Bíblia diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Quem foi? Os parentes. Coloca numa camisa de força esse cara, porque ele endoidou. Porque, olha que a Bíblia diz, vírgula, porque diziam está fora de si. Alguém aqui já foi chamado de louco por causa do evangelho? Algum parente seu algum dia disse assim: meu filho pirou a cabeça, minha mulher está doida, meu marido está louco, a cabeça dele endoidou. Jesus passou por isso. E quando a gente volta para a palavra em Judas, nós vemos o quê? Que os irmãos de Jesus não só reconheceram que ele não estava fora de si, mas que quem estava fora da realidade era eles próprios. E no processo de alienação que Judas estava, ele tenta escrever uma carta para dizer: ei, acordem, relembrem. A Bíblia diz a todo momento, Judas, assim como o apóstolo Pedro também cita essa expressão, relembre, guardai, relembrai. Porque eles foram restaurados. O que eu quero dizer para você é que o propósito de Deus não é só o ano da família. O propósito de Deus em nossas vidas é restaurar a nossa casa. Só aqueles que creem podem aplaudir Jesus e dizer: eu recebo, eu recebo e recebo. Se vocês acham que isso, Jesus enfrentou uma guerra com esses irmãos.
Se você abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, verso 31, depois nós vamos para o 33, ao verso 35. Diz assim, Marcos 3, está no mesmo capítulo que vocês já tinham visto. Quando aconteceu todas essas coisas, a Bíblia diz que nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Verso 33 ao verso 25, ele diz: então ele, Jesus, respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Estão dizendo, Jesus, que sua mãe e seus irmãos saem na frente. E ele pergunta, ele responde uma pergunta, ele diz: quem é minha irmã, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E correndo o olhar para os que estavam assentados, como numa roda como essa, ele olha e fala assim: quem é a minha irmã, quem são meus irmãos, quem é a minha mãe? Aí ele olha, como eu estou olhando para vocês aqui agora, ele olha, ele vasculha assim: esses são os meus irmãos, e esses são essa. Isso é um ponto nevrálgico que nos rompe com a teologia romana de divinização da Maria. Porque ele diz, chega nesse ponto no qual, onde Cristo revela que, apesar de serem importantes e Maria ser uma mulher extraordinária, a Maria e João, quando estava na cruz, a Bíblia diz: João, essa é sua mãe, Maria, esse é seu filho. E isso aconteceu. Eles foram para Éfeso e pastorearam em Éfeso, a igreja de Éfeso, durante toda a sua vida, onde ela morreu lá. Aí logo alguém chegou lá, montou uma grutinha em Éfeso, na qual eu tive o triste prazer de conhecer. Montaram uma grutinha, aí colocaram uma gruta e disseram assim: ela morava aqui. Aí começou a peregrinação, aí começou gente chorando, aí começou gente fazendo promessa, daqui a pouco começou a fazer, divinizou, aí virou. Então assim, isso também tem uma outra questão, né, quando a gente vai para a história, porque Éfeso era uma cidade no ambiente grego, romano, e se você for ver, no ambiente grego-romano, você tem muitas deusas, tem Artemis, tem Afrodite, tem Hera, tem outras, e quando você tem, o povo necessitava, humanamente dizendo, de um símbolo divino feminino, e estava propício para a situação acontecer, e aí Maria foi divinizada, e aconteceu tudo que nós já conhecemos. Vamos lá, ele diz: quem é a minha irmã? Quem é meu irmão? E ele, correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Porquanto, e ele define quem é a mãe dele e quem são os irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Percebam que ele recebe a identidade de Deus encarnado. E como Deus encarnado, ele diz: eu não tenho mãe, eu não tenho irmão de sangue. E por algum motivo, Judas também diz a mesma coisa. Ele não cita, porque seria muito mais status ele dizer: eu sou Judas, irmão de Jesus, o Cristo Todo-Poderoso, eu sou irmãozinho dele, sou chegado do homem. Fui lá, eu vi o dia que ele caiu, ralou o joelho, dava trabalho com os pregos do meu pai, que é carpinteiro. Muito engraçado, né? Às vezes a gente vai pensando como Deus ele constrói as coisas, né? A gente está ministrando muito sobre teologia da cruz, ou a cruz da teologia. E a gente às vezes se esquece a trajetória. Nós falamos sobre processos domingo, foi? Processos do agir de Deus. Os processos do agir de Deus na vida de Cristo era trabalhar com a madeira e com os pregos nos quais ele morreria. Já estava escrito que sob o madeiro seria envergonhado. No madeiro, a Bíblia fala: todo aquele que será pendurado no madeiro será maldito, diz a palavra do Velho Testamento. E ele já, desde criança, ele tem que conviver com o ambiente de madeiras, de pregos.
de madeira, pregos. Porque Deus já estava trabalhando o caráter da cruz antes da cruz chegar. Judas era o irmão do Senhor. Se quiserem ver aí, Marcos capítulo 6, verso 3, diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? Então, quem era Judas? Era o irmão do Senhor. Mas a pergunta que é, por que ele não colocava irmão de Jesus? Por que ele colocou irmão de Tiago? Existem muitas suposições. Uma delas é porque eles entenderam, apesar de 1 Coríntios, como nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 9, 5, dizer que a própria igreja considerava Judas o irmão do Senhor. Vocês podem ver que eles, e se você abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 1, verso 1, Tiago, o livro do Tiago, do irmão de Jesus, do irmão de Judas, ele começa o texto e ele diz o quê? Tiago, de novo diz, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. De novo ele reconhece o senhorio e o caráter messiânico de Jesus, ele diz Cristo. O irmãozinho. As 12 tribos que se encontram na dispersação. Ele não diz Tiago, irmão de Jesus. Ele diz Tiago, servo de Deus e do Senhor. Eles pareciam que de alguma maneira eles tinham uma fuga. Eles não queriam ressaltar ou legitimar o ministério em Cristo por causa do seu parentesco com Cristo, mas sim a sua servidão ao Cristo glorificado. É muito tremendo, não é verdade? Hoje, a pessoa vai lá e fala assim: eu conheci um homem de Deus, sei lá, fala um homem de Deus aí, um homem conhecido. Conheci lá, misericórdia. Vai lá e fala assim: não, eu conheci o Billy Graham. Um dia ele foi numa cruzada com o Billy Graham pregou, hoje eu ouvi o Hugo falando sobre o Billy Graham. Mas ele ouviu o Billy Graham pregando uma vez no estádio do Morumbi, lá em 80 e pouco. Aí ele vai lá e diz assim: não, porque eu já participei de várias ministrações dele, inclusive Bill é meu amigo. Quem é o Bill? Desculpa, as pessoas não sabem, é íntimo meu, é o Billy Graham. Porque as pessoas, de novo nós vamos falar e vamos de novo ressaltar, discernir, pensar, refletir sobre a nossa teologia e como lidamos com as coisas de Deus. Quando nós lidamos com as coisas de Deus na maneira de Deus, nós não reivindicamos a autoridade para o nosso ego. Então ele diz, muito provavelmente, por que Judas cita Tiago na sua epístola? Porque Tiago era uma pessoa influente, ele queria que a sua carta tivesse veracidade. Porque muita gente escrevia: eu quero que todo mundo morre, porque Deus vai vir buscar o povo, não sei quando, e o fogo vai cair sobre Jerusalém. Assinado apóstolo Paulo. Assinado José, pai de Jesus. Então assim, as pessoas começaram a assinar cartas para dar veracidade para as cartas. E muitas vezes as cartas genuínas não tinham valor na igreja primitiva, porque ela não indicava de quem veio. Por isso que muito provavelmente ele colocou Tiago. E por isso, muito provavelmente, que eles não tenham colocado Jesus, porque eles queriam se caracterizar como discípulos e servos, e não como irmãos, parentes deles, porque eles tinham no seu ego uma cruz, e não tinham, tinham na consciência cristã um desejo de servir a Deus para glorificar o nome de Jesus e não glorificar o seu próprio nome. E são coisas muito lindas.
A data da carta. Vocês entendem como é importante quem escreveu? Porque quando nós entendemos quem escreveu a carta, nós entendemos uma visão familiar, uma revelação da divindade de Cristo na família de Jesus. Diferente que se fosse eu escrevendo, servo de Jesus Cristo. E, legal, ele reconhece que Jesus é o servo, mas ele conviveu? Não. Isso revela para a gente outra coisa linda, que se Cristo foi reconhecido como Cristo na sua casa, e fez com que os seus ovelhas, seus irmãos, se tornassem suas ovelhas, nós também, quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, representamos Cristo na nossa casa, mesmo que um dia eles achem que a gente é louco, que a gente está desbirotado, como meu pai deve ter achado que eu fiquei louco um dia na minha vida, quando eu disse que ia largar a faculdade de comércio exterior para fazer teologia. Quando a gente entende isso daí, um dia a revelação de Cristo atinge nossos familiares, né? Agora, se a gente não se coloca como servo de Deus e não se manifesta nisso, é óbvio que vai acontecer, nós não vamos ser compreendidos, e Cristo não vai ser compreendido dentro do nosso lar. Que Cristo seja compreendido na nossa família, que Cristo possa ser revelado através de nós, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos filhos. Amém, queridos? Seguindo o modelo do nosso Mestre Jesus Cristo. A data da carta é praticamente, queridos, impossível discernir quando foi a carta escrita, porque ela não tem nenhuma marca. A carta ela não tem nenhum gancho. Quando Nero se levantou para quando Vespasiano, não tem nada. Ela não tem um selo temporal, né? O que existe, né, sobre isso, um consenso, é que assim, logo no começo da igreja primitiva não tinha apostasia. Apostasia é um processo mais tardio, né? Comecei a minha célula, tem uma apostasia. Não, começou a célula, seus discípulos começam a crescer, começam a entender as coisas de Deus, começam a entender a palavra, de repente vem uma apostasia. E o que todos os autores e teólogos estudiosos do Novo Testamento eles dizem? Isso é um processo tardio, provavelmente entre o ano 65 e 80 depois de Cristo, tá bom? Por abordar tanto essa questão dos falsos profetas, por abordar tanto essa questão da apostasia e assim por diante. A carta ela é dirigida e ela não tem também uma base assim, essa carta foi dirigida a El Shaddai de Araçatuba. Ela foi dirigida aos cristãos, como 1 Pedro diz, aos cristãos da Ásia Menor, da Capadócia. Ele diz, como nós estudamos aqui tudo já, eles têm uma característica, ele diz, essa carta é dirigida a quem? Aos amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Isso é uma alegação muito genérica, porque você não pode precisar. Quem é amado de Deus Pai? E quem é guardado em Jesus Cristo? Pode ser todo mundo, não é verdade? Pode ser não tem como alegar. Porém, existem algumas marcas nessa carta que revelam que o autor conhecia muito em loco o que estava escrevendo. Ele diz, por exemplo, numa das passagens, que os apóstolos eles se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês, diz na NVI, né? Isso indica uma ocorrência localizada. Ele discerniu o que estava acontecendo na igreja ou no ambiente local, né? Muito, mas é fato que é impossível a gente discernir para onde especificamente essa carta foi escrita. Existem algumas dificuldades que é conhecido dificuldades textuais eu quero abrir o texto com vocês, no versículo 22, no versículo 23 de Judas, 22 e 23. E diz, nós vamos continuar do texto onde a Paula citou. A Paula citou 20 e 21 como
admoestação para aqueles que não se apostataram permanecerem firmes. No verso 22, ele diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. É isso no seu texto também, não? Ou seja, tenha misericórdia dessas pessoas que ainda estão meio em dúvida, que elas não sabem para onde vão. Olha lá, salvai-os. Perceba, a palavra proclamação no grego, no Novo Testamento, chama querigma. Perceba que ele faz esse salvai-os, fala do querigma, da proclamação, ou seja, a igreja indo atrás das pessoas que estão em dúvida, arrebatando-os do fogo, ou livrando-os do fogo, depende da versão. Quanto aos outros, sedes também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Não parece uma coisa meio estranha esse texto? Que começa amoroso e termina dando porrada, não é verdade? Começa assim: não, tem misericórdia daqueles que estão em dúvida, daqueles que estão passando uma dificuldade, né? Sim, aí beleza, aí de repente vira a chave da misericórdia para a chave da ira. Agora, nem encoste na roupa desses encapetados, são carnais. Você fica implícito nesse texto uma característica da dualidade da nossa missão. Dualidade, as duas frentes da nossa missão: a misericórdia, o amor, a compaixão. Porém, o processo contagioso de um apóstolo. Essa sendo uma ilustração, sendo uma alegoria, ou sendo um exemplo prático, revela que o autor diz: um apóstata, ele pode ser uma fonte de influência, de contágio para vocês. Voltando aqui os versículos 20 e 21 que a Paula citou, admoestando as pessoas. Ele está lá, o que ele fala no verso 20 e 21? Perceba para quem ele está falando, é uma perícope. Ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, verso 20, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. De novo, guardai-vos nesse amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Entenderam? Entendemos. Para vocês que eu estou admoestando, compadecei-vos de algum que estão em dúvida. Para vocês que eu estou admoestando, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, quanto àqueles que são apóstolos, quanto àqueles que estão convictos na sua apostasia, sede também compassivos no temor. Ou seja, não é para você chutar essa pessoa, não é para você não amar essa pessoa, não é para você dizer assim: não olhe mais na sua cara. Mas ele está dizendo, detestando até a roupa contaminada pela o quê? Pela carne. Não é a roupa da pessoa, é a roupa da carne. Pode falar. Exatamente. Abomine o pecado, mas aí tem um parênteses, pastor Fred, que é muito importante a gente pensar. Ele está falando sobre o alto grau de risco e de contágio que uma pessoa que está envolvida no seu pecado tem para a comunidade. Então ele está dizendo assim: salvai-os, arrebatando do fogo. E ele diz: seja amoroso, ame mesmo, né? Não desassista, salvai-os. Ou seja, ele tá promovendo, ele está estimulando uma ação de pregação, ele está estimulando uma ação de resgate dessa pessoa, correto? Porém, detestai até a roupa contaminada pela carne, comportamento. Detestai a vida, detestai o comportamento, detestai todo tipo de materialização dessa apostasia na vida da pessoa.
É aquilo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, quando a Bíblia diz, não vos conformeis, essa palavra é odiar. Ou seja, não tome a forma do mundo, ela é uma palavra oriunda do ódio. Odeie, não o mundo, né, e as suas concupiscências, mas odeie a forma que o mundo quer trazer para a gente. Odeie o estilo de vida que o mundo quer trazer para a gente. Odeie o pecado que traz para a gente. A vida do pecador, não o pecador em si. Fazendo isso daí. Mas percebam que existe uma questão muito importante aí, né? A teologia de Judas. Ele é um teólogo confrontador da apostasia. Então o que acontece? Ele discerniu a apostasia, as pessoas que estavam empolgadas com Cristo. Isso não acontece, graças a Deus, no nosso meio, nem no nosso tempo. Graças a Deus, né? Estou sendo irônico. A Bíblia fala que Judas estava enfrentando um cenário histórico, local, né? Ou para a carta na qual ele estava vendo, que de apostasia, as pessoas estavam deixando Cristo. As pessoas estavam deixando Cristo. Esquece igreja. Até a questão de renovar o conceito de que é igreja. Eu estou falando assim, deixar a instituição. Eu estou falando de deixar Cristo. Porque as pessoas deixam uma igreja, uma instituição, a Assembleia dos Santos, mas elas deixam a pessoa de Cristo depois que saem da instituição. Elas rompem a aliança com Cristo, elas não oram mais, elas não buscam mais a Deus, elas não evangelizam, elas não discipulam, não fazem nada. E é essa apostasia que ele está dizendo. Então, você vai ver lá no verso 3 de Judas, né? Qual capítulo? Não tem capítulo não, Judas é só um capítulo. Então, Judas 3, diz o que lá? Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos, preste atenção, outro detalhe da vida dos apóstolos, tanto do apóstolo Pedro, que nós estudamos já, a primeira e segunda epístola dele, quanto de Judas, a palavra diligência é uma palavra muitas vezes escrita, falando sobre diligência e falta de diligência. Todo mundo sabe o que é diligência aqui? Acho que sim, né? Se você não sabe, procure o que é diligência, seja diligente e procure o que é diligência. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, preste atenção que o foco dele é trabalhar e proteger a salvação, blindar a salvação. Ele diz, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente, de novo a palavra diligência, pela fé em que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você percebeu que em um versículo, nós temos duas vezes a palavra diligência? Então ele fala sobre graça é um favor imerecido, mas a fé e a graça que nos foi concedida deve ser cultivada com essa diligência. É uma ação nossa. Verso 17, de Judas, ele diz, estou falando alguns versículos que embasam, que fazem todo o escaneamento do livro de Judas, tá bom? Lá no verso 17 ele diz, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto bíblico, esse é um versículo que mostra para a gente que ele é um texto tardio, que ele não é um texto tipo logo de início da igreja cristã, porque ele cita os ensinamentos, não é de Jesus Cristo, ele ensina os ensinamentos, fala, ó, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas por quem? Pelos apóstolos de Jesus Cristo. Ou seja, se os apóstolos de Cristo já pregaram, eu cito que os apóstolos de Cristo pregaram, significa que é um texto tardio. E é o que ele fala, lembrai-vos, para que vocês não sejam vítimas da apostasia. O desejo de Judas, queridos, então, é trazer à luz a condenação dos apóstolos. Você vai ver, né, que ele usa muitos textos na Bíblia para falar sobre juízo. Então ele cita no verso 5 o êxodo daqueles que saíram do Egito e morreram no deserto porque brincaram com Deus e apostataram da fé. No verso 6
ele vai falar sobre a rebelião de Satanás, que se rebelou contra Deus e obteve o seu juízo. Ele fala sobre, no verso 7, sobre Sodoma e Gomorra, que por causa das suas imundícias sexuais, eles receberam o seu juízo. Ele fala no verso 11, por exemplo, sobre Caim, que matou Abel e recebeu o seu juízo. Ele fala sobre Balaão, profeta, né, que conversava com a mula, né? Ele fala sobre Balaão, que ousou profetizar, né, e também teve o seu juízo, sem ser de Deus, obviamente. Verso 11, ele fala sobre Corá, ou depende da versão, de Coré, na sua Bíblia, daqueles que se levantou contra Moisés, e por meio da rebelião, por meio da maneira como lidou, né, com eu posso fazer, não preciso de Moisés, eu não preciso de sacerdote, beleza, a Bíblia fala que o chão se abriu e engoliu, fala sobre juízo, fala sobre o próprio Enoque, fala sobre Adão. Então o que acontece? Ele começa a trabalhar, Judas ele começa a trabalhar sobre romper ou descaracterizar todo tipo o senso de impunidade que pauta a vida de uma pessoa que vive na apostasia. Uma pessoa que vive na apostasia, ela perde o temor. Pode ver que a Bíblia diz aqui, ele fala sobre o temor. A Bíblia fala toda vez que a raiz da sabedoria é o temor. Então ele volta a trabalhar o nosso coração, dizendo assim: ei, vocês estão vendo esses exemplos? São exemplos reais de que Deus continua sendo juiz. Esses são exemplos reais de que Deus continua operando juízo. Por isso, se atente para a realidade espiritual no qual vocês podem ser colocados. Vocês podem ver que toda pessoa que apostata da fé, um apóstolo, ele tem uma característica: ele perde o temor de Deus. Ele peca sem temor. Ele já não acredita mais no juízo. Então o livro de Judas, ele traz isso à tona, fala assim: ei, acordem, aqueles que apostam da fé, aqueles que a palavra apostasia vem da palavra grega apostasia mesmo, a transliteração é isso mesmo. Apostasia, que significa romper ligação, significa desistir. É como se eu tivesse, parafraseando o texto de João capítulo 15, a videira verdadeira, como se apostasia significa eu pegar um galho, romper do caule e querer que o galho continue vivo, sendo que toda seiva que abastece o galho tem que vir do caule, que é Cristo Jesus. Eu sou aquele que a Bíblia diz lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Então ninguém que não esteja em mim pode produzir frutos. A apostasia é o rompimento com Cristo, é a desconexão com a videira verdadeira. É quando nós deixamos de receber a seiva, a revelação, o entendimento, o temor, o tremor em Deus. A palavra deixa de nos ministrar e nós começamos a nos entregar, o que a Bíblia diz em Judas, as nossas próprias concupiscências, as nossas próprias vontades. Essa palavra concupiscência, muitas vezes é uma palavra até querida da gente, porque a gente não consegue discernir muito bem o que é isso. Então a gente fala assim: concupiscência. Concupiscência são as nossas vontades pecaminosas. São os nossos desejos pecaminosos. Nós temos dois caminhos: ou nós vamos para o caminho de Cristo, onde eu não faço o que eu quero, faço o que Cristo quer que eu faça, ou eu faço aquilo que a minha carne quer que eu faça, e por isso sou condenado por isso. Está dando para compreender, sim ou não? Judas ele começa a trabalhar, e nós já vamos para o encerramento. Judas demonstra como ele via a vida dos apóstolos. Isso é a tônica do livro de Judas, porque ele escreve pelo Espírito, que toda escritura é inspirada pelo Espírito de Deus, como a Bíblia mesmo se auto-intitula. Ele começa a dizer como vive um apóstolo. Então vamos lá, quero ler com você 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Olha o que a Bíblia diz lá. Primeiro verso 4. O texto que eu já disse para vocês de que Judas conhecia o destinatário da carta e ele já sabia de situações específicas. No verso 4 ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação.
Quem pode me dizer o que é dissimulação? Hã? O que é dissimulação? Sem temor a Deus. O que mais? O que é dissimulação? Falsidade. Quem mais? São aquelas pessoas dissimuladas. São as pessoas que elas falam a verdade, falam a mentira parecendo verdade. São as pessoas que fazem o processo de mascaramento das suas reais intenções. São as pessoas que jogam um contra o outro, são pessoas dissimuladas. São pessoas difíceis de serem pegas, são pessoas difíceis de serem desmascaradas, porque elas trabalham no oculto, elas trabalham nas sombras, elas não trazem à luz as suas reais intenções, elas são dissimuladas, elas trabalham na clandestinidade do network da igreja, elas trabalham na obscuridade dos seus relacionamentos. Então, olha o que a Bíblia diz, porque certos indivíduos, percebam que ele está falando dos apóstatas, se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para a sua condenação. Percebam o que ele diz, essas pessoas que entraram, né, nas nossas vidas, na vida comum da igreja, eles entraram na vida comum da igreja com dissimulação, mas eles já foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Eles são homens ímpios. Ímpios são aqueles que não estão conectados com o Espírito. Vai ter o texto aqui que vocês vão ver que não tem o Espírito, a Bíblia diz, né? Lá em Judas, verso 19. Mas aqui ele diz aqui, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. O que eles fazem? Deus perdoa. O apóstata, ele tem uma visão extremamente amorosa de Deus. Deus é tão amoroso que não traz condenação. Um dia a conta chega. Deus, ele vai lá e ele vai toreando, né? Mas o que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 4? A Bíblia diz o que lá? Que hora de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ceifa. Ele está dizendo assim, ei, peraí, vocês estão compreendendo que esses homens ímpios, que já estão condenados, que dissimuladamente entraram no vosso meio, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Ou seja, eles deturpam, eles adulteram a verdade de Deus, a graça, que é a graça, um favor não merecido do nosso Deus, e negam o nosso único, nosso único soberano. De novo, nós poderíamos aqui pregar só sobre soberania, soberano e Senhor Jesus Cristo. Verso 3, ele fala também sobre isso. Amados, quando eu pregava, né, com toda diligência, escrever acerca da vossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está dizendo, essas pessoas, elas estão lutando. Os apóstolos, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós precisamos entender, o mundo espiritual é real. Uma pessoa que um dia, ela apostata da palavra de Deus, a Bíblia diz que a pessoa, ela perde o Senhor da casa dela. Jesus Cristo, que é o Senhor da casa dela, saiu. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao... O quê? Não deis lugar ao diabo. Dá o lugar nas vossas casas espirituais. Nós somos a casa espiritual. O que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6? Que agora nós somos o templo do Espírito. Ele não habita mais em casas feitas por mão de homens. Mas nós somos o templo do Espírito. Ele diz, não deis lugar ao diabo, aonde? Em nós. Aonde que não posso dar lugar ao diabo? Em mim. E o que acontece? Quando eu vou lá e dou lugar ao diabo em mim, o diabo reassume o comando, pois a Bíblia diz que quando Jesus vem, o diabo vai, e 7 demônios procuram piores do que ele, para reocupar a sua casa.
De repente a casa está linda, está adornada, ele já fala o crentez, ele já fala glória a Deus, ele já não usa mais roupa indecente, ele já tem um padrão moral, comportamental aceitável, mas a pessoa de Cristo já não está mais lá, e esses demônios reocupam a sua casa com pior dano. Ou seja, todo apóstata, ele por natureza, por razões naturais, faz coisas muito piores do que fazia antes. Eu não sei porquê, mas agora eu faço coisas piores, porque vai fazer. E por isso que ele mesmo nos adverte, no texto que eu falei que é contraditório, que às vezes as pessoas não entendem muito bem, ele diz, ei, come on, vocês têm que entender, que vocês têm que ter nojo da roupa da carne. Não é a roupa do cara, é a roupa da carne, do pecado. Verso 10, estes porém, quanto a tudo, o que não entende difamam. Outro texto que nós lemos aqui. E quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompe. Está dizendo sobre a natureza do apóstata, ele é um julgador. Esse é crente, esse não é. Esse é ungido, esse não é. Hoje isso é bom, isso não é. Isso vai ser, não quer. O apóstata, ele começa sempre destronando Deus do julgamento das coisas para que ele julgue. O processo de corrupção da nossa espiritualidade, queridos, está, não quando nós saímos aqui, transamos com uma prostituta, ou com um travesti, ou cheiramos cocaína na esquina. O processo degenerativo da nossa fé pode acontecer de maneira muito mais sorrateira, com um processo de farisaísmo no nosso coração, fazendo com que a gente se assente nas nossas carnalidades, e começamos a julgar tudo e a todos, achando que nós temos mais espiritualidade que os outros, sendo que esse pensamento de maior espiritualidade em nós, na verdade, na realidade, não passa de uma soberba tão pecaminosa quanto tirar cocaína na esquina. Você pode ver que a Bíblia, que Jesus todo o tempo inteiro, ele tenta trabalhar isso com os 12 dele, não é verdade? Vocês podem ver, eles falam assim, você está olhando o cisco do olho do seu irmão, e você tem uma trave no seu. Não é assim que a Bíblia diz? Assim, por quê? Porque nós temos uma tendência natural na religião, não em Cristo, na religião, de sermos pessoas profundamente julgadoras. Eu digo, esse cara não presta, esse cara não serve. Quantas vezes eu fui dar atendimento para a pessoa e dizer assim, não, mas Deus vai me justificar. Não, Deus vai me justificar. Eu falei, mas se Deus justificar os dois, irmão, o que vai acontecer? Os dois vão morrer de câncer. E os dois vão para o céu. Não dá para entender, essa coisa tem uma coisa errada. Mas quando nós temos a natureza de Cristo, no momento de confronto nós somos humildes. Nós somos sarados. Nossa alma se prostra. Eu me prostro diante da revelação. E aí, a palavra branda afasta o furor. Humildade não é um ato de abnegação, é um ato de inteligência espiritual. Ok? Verso 16. Mais algumas características dos apóstolos. Não é dos apóstolos não, dos apóstolos. Os quais são, outro texto que nós citamos aqui também, são eles murmuram de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quantos murmuradores em gestação podem estar do nosso lado, ou quantos apóstatas podem estar sendo gerados em nós? Olha o que ele diz, murmura, vida, mas que droga, não dá nada certo. Esse eu não concordo. Pô, mas Deus não podia fazer? Pô, mas está demorando. Então, o que aconteceu? É a murmuração, uma marca do espírito de apostasia. Agora preste atenção à continuidade, vírgula. Eles são o que está escrito na sua palavra aí? Descontentes. Você
Você conhece pessoas descontentes? Não adianta, queridos, não há o que Deus faça, não há o que um líder faça, não há o que um discípulo faça, não há o que a igreja de Jesus faça, não há o que ser feito, a pessoa está sempre descontente. O que é a palavra descontente? É sem contentamento. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, ela nunca se contentará. Pois a Bíblia diz que o homem, por sua natureza, ele é como se fosse um sepulcro infindável de profundidade. Você pode depositar R$50 e não ser bastante. Você pode depositar 5 milhões e não ser bastante. Tem uma pessoa aqui nessa cidade, a cidade de Araçatuba, que ele deve ter no mínimo uns 200 milhões em patrimônio. Tá bom, não tá? Tá bom, não? Só que ele perdeu 90. Teve uma bucha, perdeu 90. O cara não se recompõe. Vai ter 200. Mas ele não se recompõe com os 90. Mas você não ficaria feliz com 1? Com 3? Com 5? Com 10 para ficar tranquilo? Ele tem 200. Mas ele não consegue ficar feliz porque perdeu 90. Olha lá o que a Bíblia diz. Veja bem o processo de incubação da apostasia. Guarde isso. Note isso. Escreva isso. Grave isso no seu coração. O processo de incubação da apostasia começa com murmuração e descontentamento. Terceira característica que ele diz nesse texto 16, verso 16. Eles andam segundo as suas paixões. Quando eu digo paixões, a gente acha assim, aí isso não tem nada a ver comigo. Paixões significa seus impulsos. Está falando, as minhas paixões, eu tenho paixão por aquilo, então aquilo me domina. Queridos, uma coisa nós temos que entender pela palavra. Se estamos em Cristo, em Cristo nós somos novas criaturas. E o pecado já não pode mais prevalecer. Bem, queridos? Eu posso pecar? Vocês acham que eu peco? Sim ou não? Se você não acha que eu não peco, então renova a mente. Porque doutrina de impecabilidade é só em Roma. Bem? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado algum já está mentindo, já está pecando. Você peca? Sim ou não? Mas pecado pode ser um acidente, pode ser um comportamento de vida. Bem? Então, se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, peco premeditadamente. Eu não estou falando de... Porque quando a gente pensa em pecado, a igreja quando fala assim, essa pessoa caiu em pecado, a gente pensa em quê? Pode falar, uma palavrinha com 4 letras. E é só isso, pecado? Ou esse daí é pior que os outros? Pecado é pecado, irmão. E quando a gente pensa em pecado, eu não estou desvalorizando o sexo, estou valorizando todos os outros. Quando a gente pensa em pecado, se algum pecado nos domina, nós temos que nos converter. Nós temos que chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, tem um pecado que está me dominando. Então, Senhor, pelo teu sangue, eu sou livre. Pela tua obra redentora na cruz, eu fui curado. Eu sou curado. Eu sou sarado. Então, eu tenho que vencer o pecado. Quem vive em Cristo tem que vencer o pecado. Mas eu não consigo. Não consegue mesmo. Pode tentar à vontade, você vai conseguir. Só consegue estar em Cristo. Como a Bíblia diz no verso 2 de Judas, aqueles que estão guardados aonde? Quem guarda? Jesus, não é a gente. Então Ele nos guarda do pecado. E lá Ele diz, a sua boca, graças a Deus o crente tem uma boca limpa, né? A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Vamos dizer de novo?
A sua boca vive propagando, né, grandes arrogâncias. Eu não faço isso. Meu caráter não é esse caráter. Desde quando me converti, eu nunca na minha vida deixei de dar dízimo. Eu não sou como os outros homens, e aí a gente se lembra da parábola de Jesus, do publicano, do fariseu. A Bíblia diz que o fariseu dizia: eu dou dízimo de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses daqui, ó. Eu sou diferente. E aí o publicano, todos os seus pecados, traindo a sua própria pátria, assim como Mateus e Levi, nosso Levi, Mateus, discípulo de Jesus, que escreveu o livro de Mateus, era publicano também. Ele encontrou amor, não encontrou uma condenação, por isso se converteu. Ele diz assim: Senhor, sê propício. A graça me faz entender a desgraça de achar que eu sou melhor do que os outros. A graça me faz entender a desgraça de achar que eu sou melhor do que os outros. Se entendo algo, entendo porque Cristo me revelou. Se o outro não entende, é porque precisa da graça que um dia me foi concedida por Deus. Não é mérito meu, é mérito do Senhor. Então, se o outro não entende, precisa ser revelado. Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Assim como o Senhor teve misericórdia de mim e revelou as suas verdades, ou algumas das suas verdades, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue a ministrar a verdade em mim. E também ministre a sua verdade no meu irmão, para que o meu irmão deixe de andar na mentira. Ele entenda a verdade, que é luz para os meus caminhos e lâmpadas para os meus pés. Ele diz mais aqui: eles são aduladores dos outros. Teologia da cruz: não olhe para o outro, olhe para si próprio. Vírgula. Por quê? Por motivos interessantes. Queridos, eu aprendi muitas coisas na minha vida. Aprendi que existem homens que honram, existem homens que adoram. Se você deve temer alguém, a Bíblia diz lá em Salmo: Senhor, livra-me da língua bajuladora. Honra é uma coisa, bajulação é outra. Honra é uma coisa, bajulação é outra. Tem uns que não são nem bajuladores, nem honrados, e confundem honra com bajulação, bajulação com capetamento. Mas honra é uma coisa, bajulação é outra. E eu digo para vocês, com experiência própria, corram na sexta marcha da sua vida espiritual de qualquer pessoa que te bajula. Porque a mesma língua que te bajula é a língua que te destrói. Nós não precisamos nos cercar de pessoas que nos bajulam. Nós precisamos nos cercar de pessoas que nos honram. A sua vida tem que ser cercada de pessoas de honra. Só que o bajulador, ele fala o que você quer. Ele diz o que você quer. É gostoso estar do lado do bajulador. Porque o bajulador não diz o que você precisa ouvir. Sabe qual é o efeito do bajulador na vida de um líder, na vida de um discípulo, na vida de uma pessoa cristã? É o total processo de alienação da realidade. Quando nós nos cercamos de pessoas bajuladoras, nós somos pessoas que perdemos a noção da realidade, que o bajulador faz questão de te engrandecer, mesmo que você é um completo idiota. E quando você tem um bajulador do seu lado, você não tem discernimento.
Tenha pessoas do seu lado que são honrados, mas que são tão honrados para poder te honrar com uma palavra de ânimo, com uma mensagem de amor, de respeito, de gratidão a Deus pela sua vida, mas também ter a coragem e a ousadia de dizer para você: o que está acontecendo contigo, meu irmão? Você está perdendo as estrelas, está caindo, você está vacilando, você está apostatando. Então guardemos nosso coração daqueles que têm os lábios aduladores. E o último, Judas 18, 19. Vamos encerrar, com esse diagnóstico. Quando a gente tem um problema, amidalite. Definição de amidalite, sintomas de amidalite. Sintomas de amidalite é dor na garganta, dor ao engolir, febre constante, tem um monte de coisa assim. Sim? Sintomas da apostasia, temos alguns. Eles são dissimulados, eles transformaram a graça em libertinagem, eles lutam contra a fé de quem tem fé, eles perderam o temor e menosprezam as coisas sagradas, eles não entendem, e tudo aquilo que eles não entendem, que é espiritual, eles difamam. Eles são pessoas murmuradoras, eles são descontentes, eles andam segundo as suas paixões, ou seja, eles não se controlam. A sua boca vive falando de arrogâncias, eles são aduladores dos outros. Já vimos alguns sintomas daqueles que estão no caminho de apostatar da fé. E o último diz: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Olha lá, outro sintoma de apostasia, divisão. Olha lá. Graças a Deus a gente não tem isso no nosso meio, né? E na igreja de Jesus, de nosso tempo. Graças a Deus. Eles são, aí vírgula, está escrito sensuais. A palavra aqui no grego, para sensuais, é psuchikos. Psuchikos. Bonita palavra, vou colocar no filho. Eles são dominados pelas paixões sexuais. A apostasia revela um governo sexual. Um governo onde a pessoa, ela não se arrepende. Ela não consegue vencer a paixão sexual. E o último, e o mais aterrorizante de todos, os sintomas da apostasia em Judas, a Bíblia diz que eles não têm o Espírito com letra maiúscula. É o Ruá, Kadosh, é o Espírito Santo. Eles não têm pneuma de Deus, não tem Espírito Santo. E por isso eles não têm consciência. Eles não têm revelação. Eles não têm arrependimento. Eu sei que nesses momentos, quando a gente estuda um livro desse, a gente começa, por natureza, também religiosa, não de Cristo. Porque enquanto os fariseus queriam tacar pedrada na cabeça da adúltera, Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É isso? Ele diz: avalie-se a si mesmo. Então, quando nós lemos um texto desse, nós temos uma tendência natural religiosa de dizer assim: aquela irmã ali é assim, aquele outro irmão é assim, acho que aquele irmã ali, aquela outra, você viu, olha lá, eu te cutuquei, lembra aquele cara que eu falei para você que tem o perfil, olha lá, adulador, olha o outro lá, que o outro fala contra a fé, o outro. A gente tende a terceirizar a palavra que é para nós. Isso é uma desgraça da religião. Eu terceirizo a revelação que é para mim. E quando nós entendemos os sintomas da apostasia, eu deixo de terceirizar e eu assumo como minha essa revelação, porque é assim que tem que ser base na teologia da cruz. Então, quando a Néia vai lá, olha assim, eu li esse texto, meu Deus, apostasia, ela vai ficar pensando assim: meu discípulo é assim, meu outro é não sei o que lá, ou nossa, minha irmã, meu irmão, meu tio, meu avô. Não, eu vai dizer assim: o que a apostasia está operando em mim?
O que essas ações de apostasia estão... Será que eu também não tenho deixado de temer? Será que a carnalidade, será que os meus impulsos sexuais, será que os meus impulsos emocionais, será que eu não tenho sido um eterno descontente? Uma eterna pessoa que está diante dessas circunstâncias? E queridos, quando a gente passa por esse crivo, por essa peneira de Judas, eu garanto para você, se você foi realmente sincero consigo próprio, você vai ver que talvez em um ou dois desses parâmetros, talvez você esbarre e hoje não é o dia de arrependimento. Lembrando, quais eram os dois grandes objetivos de Judas ao escrever essa carta? Primeiro, denunciar a vida apóstata, e a vida da apostasia e a vida de muitas pessoas com suas devidas condenações eminentes. E a segunda característica é nos alertar para não sermos no futuro vítimas da mesma condenação. Bem, queridos? Graças a Deus que hoje nós estamos aqui, e de novo vou dizer para vocês, graças a Deus que você está aqui, porque isso, você estar aqui significa que o Espírito Santo está agindo no seu coração e convencendo você da necessidade de mergulhar nas Escrituras, porque quem convence você dessa necessidade também é Ele. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: apóstolo, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala, claro, que o pecado contra o Espírito Santo não tem pecado. Eu falei: filho, se você pecou contra o Espírito Santo, você nem estaria aqui. Porque o grau de consciência seu sobre o pecado nem te traria aqui, porque você não chegaria ao arrependimento e nem a necessidade de se perguntar: será que eu pequei? Mas quando vocês vêm para uma reunião como essa, nós oramos pelas famílias, oramos por vocês no começo da oração, no começo do culto, vamos orar no final do culto, mas nós estamos aprendendo, estamos nos capacitando na palavra, e a carne e o ego não são atraídos para esse tipo de alimento espiritual. As pessoas são atraídas pelo culto do milagre. Eles são atraídos pelo culto do líder. Eles são atraídos pelo culto da multiplicação, pelo culto da unção, pelo culto do Espírito Santo. Eles não são atraídos pelo culto da palavra. Então, quando eu olho para cada rostinho que está aqui hoje, eu glorifico a Deus por ter dado hoje discípulos que foram convencidos pelo Espírito diante da necessidade de entenderem as Escrituras. Eu queria que você aplaudisse Jesus por isso. Amém? Essa água aqui é minha? É minha? Você que pôs também? Obrigado. Não sei quem foi. Quem pôs essa água para mim aqui? Obrigado. Foi você, obrigado. Estou precisando. Então, eu quero fazer um desafio com você. Nós temos desafio primeiro, você não apostatar, por favor. Permanecer firme. Essa célula dessa semana eu vou ministrar uma célula para vocês. Vocês vão ministrar. Deus vai ministrar o coração. Sobre ações em direção ao milagre. Vocês já perceberam que o cego de Jericó tem que ficar gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, sua anta de capacete, sua escória da sociedade, é maldito de Jericó. Estou nem aí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz: ele gritava ainda mais. Nós começamos aqui esse culto falando sobre o caminho do milagre da mulher com fluxo de sangue. Ela vai. Ela vai até ele, ela vence a discriminação, ela vence o medo de ter que enfrentar a vergonha, porque a Bíblia diz que ela perdeu tudo que tinha, tentando tratar desse fluxo de sangue. Mulheres que tiveram fluxo de sangue sabem que como é, não sei, mas as mulheres que passaram pelo fluxo de sangue sabem como é difícil enfrentar.
enfrentar essa situação. E aí o que acontece, queridos? É difícil enfrentar essa situação, e mesmo enfrentando, ela foi na vergonha, talvez, da religião dos fariseus, dizendo: essa porca, sua maldita, amaldiçoada, saia de perto do sacerdote, não toque na minha vida. Mas ela não só foi, como ela tocou, ela venceu todos os tabus, porque ela teve uma ação. Hoje, nós aprendemos sobre apostasia. Hoje, nós aprendemos sobre as características do apóstolo. E nós aprendemos hoje também, eu quero encerrar com isso, que nós devemos agir em direção a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Queridos, nós temos que sair do evangelho das abstrações. Porque todo apóstata tem um lindo discurso e uma péssima praxis. Evangelho, nome do Senhor Jesus, Evangelho de Cristo Jesus tem que ser prático. A Bíblia diz: o insensato construiu a sua casa sobre areia, porque ouviu a palavra e não. Se você sabe que você tem que se acertar com alguém, se acerte. Se você sabe que você tem que pedir perdão para alguém, peça. Você sabe que você tem que se acertar lá com seu filho, vai acertar. Se você sabe que você tem que, sei lá o que, vai fazer. Você está dando para compreender? É ação. O Evangelho não é abstrações, o Evangelho é ação. Se eu sei que eu estou ferindo minha esposa, vai acertar com ela. Se eu sei que eu machuquei meu marido, então vai acertar com ele. A Bíblia diz assim para a gente todo o tempo, né? Se ela abre a Bíblia e diz assim: não põe o sol sobre a sua ira. O que significa isso? Não vai dormir com a cabeça nervosa. Mas a gente vai. Né? A gente coloca um Zeca Pagodinho no carro e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Até que um dia a gente se encontra com aquilo que Judas nos ensina: o juízo do Senhor. Então acerte-se. Acerte-se com Deus. Converse com o Senhor. Se arrependa diante dele. Feche seus olhos. Pode ficar sentado mesmo. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a avaliar a sua vida. Em nome de Jesus, não caia no erro, na tolice de crer que você deve olhar para outras pessoas. Lembre-se, a apostasia é uma retirada de significância dos nossos pecados. O temor, ele começa a se esvair, vai embora. O discurso destoa da vida. Aquilo que achamos inaceitável, compactuamos com o inaceitável. Quando menos nos apercebemos, estamos completamente dominados por um espírito de apostasia. A palavra já não é bem-vinda. A oração já não é desejada. O jejum é abominável, porque somos amantes de nós mesmos. Somos pastores de nós mesmos. Mas o Espírito de Deus hoje fala à igreja. E quem tem ouvidos nesse lugar espirituais, ouça o que o Espírito diz. A igreja é o Shaddai. Ela diz. Hoje o Senhor quer levantar neste lugar não só homens e mulheres que vencem a apostasia em suas próprias vidas, mas guerreiros como Judas, que clamam, que gritam, que falam, que pregam, que ministram, que amam o apóstata. Esse amor
Essa é a visão. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Olha o Senhor, olha o Senhor.